Oi, gente, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a Jess e tô aqui para contar mais uma história para vocês. E a história de hoje é sobre a casa de Amityville. Você já viu essa história antes? Se você ainda não viu, ou se você já viu e quer ver de novo, então fica aqui comigo que a história já vai começar. Bora lá? Em 1964, o proprietário de uma pequena revendedora de carros, Ronald Joseph DeFeo, comprou com a esposa uma casa de 9 cômodos no distrito de Amityville, na região metropolitana de Nova York. A casa teria custado entre 30 e 68 mil dólares, mais ou menos. Uma pechincha para os padrões da região. Uma avaliação feita em 1974 afirmou que a propriedade valeria mais de 112 mil dólares. Durante 10 anos, o casal e os 5 filhos viveram de forma discreta, embora visitas da polícia não fossem incomuns, devido a alguns acontecimentos violentos do Mr. Ronald contra a família. A década decorreu então sem que os DeFeo chamassem a atenção de vizinhos e parentes para qualquer assunto sobrenatural, ou natural, qualquer outro assunto. Isso até a madrugada do dia 13 de novembro de 1974. No começo daquela noite, Ronald Joseph DeFeo Jr., o filho de 24 anos, filho mais velho do casal, entrou em um bar da cidade com ares de desespero, pedindo ajuda por temer que algo de ruim tivesse acontecido com a sua família. Um grupo de amigos de Ronald foi até a casa, localizada na rua Olsen Avenue 112, e encontraram um cenário de horror. Todos os 5 membros restantes da família estavam mortos. Os pais, Ronald DeFeo, 43 anos, Louise DeFeo, 42 anos, e os 4 irmãos de Ronald, Dan, 18 anos, Allison, de 13, Mark, de 12 e Joseph Matthew, de 9, todos tinham sido baleados com um rifle modelo Marlin 336, calibre 0,35, cerca de 3 horas da madrugada daquele dia. Os pais de DeFeo tinham sido baleados 2 vezes, enquanto as crianças tinham sido mortas com um tiro apenas. Imediatamente chamada a polícia, encontrou Ronald em desespero, gritando que alguém havia matado a sua família. Foram iniciadas diligências e procuras dos criminosos, enquanto o jovem sobrevivente era encaminhado para a proteção e o esclarecimento. Sem nada a encontrar, os policiais focaram atenção na única testemunha do caso. Ronald havia trabalhado todo o dia na loja de carros do pai, demonstrando para os colegas preocupação pelo silêncio da família e pela ausência do pai no trabalho. Contudo, o jovem hesitou em voltar para casa. Nas primeiras horas de análise dos corpos, a perícia constatou que as mortes ocorreram mais de 15 horas antes dos corpos serem encontrados, entre as 3 e 4 horas daquela madrugada. Ronald não soube explicar onde estava naquele momento, e sob pressão, Ronald confessou o assassinato na tarde de 14 de novembro. Ao longo das investigações, Ronald deu diversas declarações sobre o que teria levado àquele crime brutal. A versão mais famosa foi a utilizada pela defesa em seu julgamento, em 14 de outubro de 1975. Ronald disse aos jurados que vozes vindas das paredes da casa mandavam ele matar a família. Sinistro. O assassino disse que ter resistido o quanto pôde, mas acordava todas as noites por volta das 3 horas com as vozes ordenando a chacina. Ao que ele cedeu na noite fatídica,
utilizando uma das armas do pai. O advogado alegou insanidade. Para reforçar a tese de desequilíbrio mental de Ronald e da violência como mecanismo de defesa, o defensor William Welber apresentou diversas provas sobre o caráter violento do pai de Ronald DeFeo Sr., muitas vezes acusado de agressão contra a esposa e os filhos, sobretudo o mais velho, aparentemente a vítima preferida de seus ataques. Ou seja, a família já vivia um ciclo, né, de agressão e violência dentro de casa. Como eu falei, as visitas da polícia eram frequentes, né, lá, embora eles não quisessem passar aquilo para a vizinhança. A polícia frequentava ali a casa, né, quase que sempre, assim, porque pelo que a história diz, o pai era bem violento, né? E o Ronald, o filho mais velho, era o alvo principal do pai. Welber também declarou, né, o advogado, que o réu era viciado em drogas e que os pais estavam envolvidos com o tráfico local. Todas essas informações já haviam sido amplamente exploradas pela mídia da época, mas nada comoveu os jurados, que condenaram Ronald a 6 penas de prisão perpétua, né, pelos 6 crimes que cometeu. Então ele foi acusado e foi condenado a 6 prisões perpétuas, 6 vezes, né? E atualmente, com 66 anos de idade, Ronald está preso na penitenciária Green Haven Correctional Facility em Beckham, não sei se está certo a pronúncia, tá em Nova York, né? E todos os seus apelos para condicional foram rejeitados. Então, atualmente ele está numa penitenciária em Nova York. Eu tentei falar ali o nome, deu muito boa, que é difícil, né? Mas então ele está preso atualmente lá, tá? Em Nova York, nesse lugar aí que eu tentei falar, não deu certo. E, né, tudo que ele tentou, né, para conseguir uma condicional, para tentar recorrer, não deu certo, né? Foram rejeitados. Tudo que ele apresentou foi rejeitado, né? Ao longo das décadas, Ronald mudou diversas vezes a versão sobre o que teria acontecido naquela noite. Ele já botou a culpa pelos crimes em intrusos no pai, na mãe e na irmã, mas o que realmente chamou a atenção do caso foi o caráter sobrenatural que a história ganhou. Logo nos primeiros meses após o crime, com alegações de que a casa o teria comando na execução dos assassinatos, né? Ou seja, que ele ouviu as vozes que a casa mandava e ele cometeu o assassinato, né? Um fato chamou a atenção da mídia sobre o que viria a se tornar o primeiro mistério associado ao fantasmagórico do caso. Com exceção de Dawn DeFeo, a irmã de Ronald, todos os outros corpos foram encontrados na cama sem sinal de pânico, com a família não acordou ao som dos primeiros tiros. Como ele foi lá e matou as primeiras pessoas e o restante estava na cama, não acordou com o som dos primeiros tiros. Esse foi um dos questionamentos, né? Um rifle sendo disparado dentro daquela casa poderia ser ouvido inclusive pelos vizinhos, mas ninguém relatou ter ouvido nada, né? Foi uma coisa muito estranha, porque ninguém escutou nada. Mesmo em uma noite calma e silenciosa como aquela, nem os vizinhos e nem as outras pessoas que estavam ali na casa não escutaram nada, né? Tanto que acabaram vindo a óbito também. Tanto a polícia quanto a imprensa chegaram a fazer testes que mostraram que o tiro poderia ser ouvido a uma boa distância. Mesmo assim, os corpos foram encontrados sobre a cama sem qualquer indício que havia sido movimentados após a morte. Estranho, né? Apenas a irmã foi achada caída em outra parte da casa, o que levou a conjecturas sobre a participação dela na chacina. Eles acreditam que a irmã pode ter participado, né, de tudo isso. No final acabou morta também. Observações mais acuradas depois apontaram que a família poderia sim ter acordado com os primeiros disparos, mas por algum motivo não se movimentou até o momento final.
Porém, em 1974 a 1975, na esteira do estrondoso sucesso de O Exorcista, no ano anterior, a mística cultura pop norte-americana dos anos de 1960 a 1970 encontrou um prato perfeito nos acontecimentos de Amityville. A alegada possessão demoníaca de Ronald DeFeo não poderia vir em melhor momento. Mas os fãs de terror ainda não sabiam que essa história ainda teria um segundo capítulo. Depois de um ano vazia, em 18 de fevereiro de 1975, George e Kate Lutz se mudam para a casa Avenida Olsen 112, junto com os 3 filhos do primeiro casamento de Kate. O casal se aproveita do baixíssimo preço da propriedade à venda e adquire-a para tocar a nova vida, sem se importar com o passado sombrio do lugar. Menos de um mês depois, a família foge da casa recém-comprada, alegando terríveis experiências testemunhadas ali, já sob foco de alguma imprensa por terem sido os primeiros moradores da casa após a mortandade. O casal se tornou o centro de um escândalo nacional, sendo chamados sobreviventes, vítimas ou criminosos fraudadores, dependendo de quem os analisava. O fato é que os dois contataram a história bizarra, envolvendo objetos que se moviam sozinhos, odores fétidos desconhecidos, luzes, vozes e sons misteriosos, enxames de moscas repentinos, paredes que pareciam sangrar, crucifixos que se desprendiam sozinhos, feridas na pele que surgiam durante a noite, entre outros acontecimentos. Então, as próximas pessoas que moraram ali relataram que realmente coisas sobrenaturais aconteciam no lugar. O caso Lutz caiu como uma bomba na mídia da época. Em pouco tempo, o assunto era tema de dezenas de reportagens e documentários. Pesquisadores psíquicos do mundo inteiro e a própria igreja se interessaram pela casa, visto que o padre local teria sido testemunha de uma manifestação extraordinária. Em fevereiro de 1976, o mais famoso casal de investigadores paranormais dos Estados Unidos, Ed e Lorraine Warren, já célebres da época dos acontecimentos, foram contratados por George Lutz para estudar a casa. Nos 40 anos seguintes, Lorraine diria a todos que perguntassem sobre aquela casa, que era o lugar mais maligno que ela já visitara. O comportamento dos Warrens ajudou a transformar a residência da Avenida Olsen 112 como a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos. E essa foi a história sobre a casa de Amityville, ou a casa da Avenida Olsen 112. Se você gostou da história e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e se prepara para as próximas, porque em breve teremos mais histórias